seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Seguinte, o que são essas bases de MDF? O que acontece? Ó? Então, assim, aqui eu tenho uma base de MDF. Gente, isso aqui eu fui conhecer há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio por aí. E eu, quando vi isso aqui, falei, meu Deus, como é que faz isso? Eu não tenho nem ideia, né? Peguei isso aqui, olhei, falei assim, tá, e agora? Como é que eu vou usar essa base de MDF? O que eu tenho que fazer? Me explica. E, nesse tempo, não tinha nada por aí, sabe? Nem YouTube, nem em nada, você não achava essas coisas. E então, o que eu fiz? Falei, bom, vamos lá começar. Aí, peguei minha agulha, número 8, geralmente aqui eu uso 7 e 8, mas, ó, para passar aqui, como é que eu vou passar essa agulha aqui, daí tirar o fio? Ela é muito grossa, né? E com o fio ela nem passa daí quando tem o fio. Então, o que aconteceu? Eu vi essa base, né? E aqui na minha cidade e comprei. Falei assim, bom, é a base de um cestinho, ok, que falaram para mim. E aí eu falei, vou fazer o quê? Vou começar, então, a fazer os pontos aqui dentro. Só que eu pensei, minha mãe, como é que eu vou fazer esses pontos? Eu não tenho nem ideia. E aí, porque assim, gente, tem várias, uma coisa antes disso, tem várias medidas. Eu, por exemplo, tenho aqui 2 medidas de base de MDF. Uma que o furinho é mais, ele é maior, e uma que o furinho ele é menor. Então, eu tenho esse tipo aqui, ó. Daí eu até anotei ali quanto que é, qual que é o ideal. Para mim, eu acho esse o ideal porque ele dá certinho. Então já anota, pega aí papel e caneta. Essa live aí é de informações super importantes que eu, na minha época, não tinha, que eu gostaria muito de ter e não tive. Então, peguem as dicas. Então, assim, ó, a base ideal de MDF, ela tem o quê? Ela tem 8 milímetros, o furo é de 8 milímetros, certo? Então, furinhos de 8 milímetros, e entre um furo e o outro, tem 3 milímetros, tá? Entre um furo e o outro, 3 milímetros. E da base aqui do comecinho, ó, até o furo, essa partezinha aqui, ó, tem 3 milímetros também. Por quê? Essa daqui, ela não tem tanta diferença, mas na hora do trabalho ela já dá uma diferença. Mas tem outras que são grotescas de, tipo, que é enorme o furo, um distante do outro. E aí eu não entendi porque minhas alunas às vezes falavam para mim, nossa, mas olha o jeito que tá ficando. Eu falava, nossa, mas não é para ficar assim. Porque na minha cabeça eu achava que só tinha um modelo de MDF, mas não, tinham vários modelos, cada um fazia de um jeito. E esse aqui é o melhor, tá? Então, 8 milímetros o furinho, 3 milímetros de um furo até o outro, ó, entre um furo e o outro, e mais 3 milímetros e no 3 milímetros aqui da base até o furinho. Aí, como que eu descobri que tinham vários modelos? Porque na minha primeira turma do crochê terapia, uma das meninas falou assim que o dela não estava dando. Aí eu olhava, falava, gente, mas não é possível, porque o meu método ele sobe, eu tenho certeza. Só que eu não sabia dessa questão do fiozinho, do furinho ser muito mais aberto ou fechado, né? Maior ou menor. E aí, eu comprei de um lugar que não era aqui da minha cidade, e quando chegou, eu falei, gente, mas... Aí comecei a fazer. Aí eu falava, gente, mas que estranho, tá ficando, a minha base tá ficando tão horrível, tava deixando, assim, os pontos horríveis, tava abrindo. E aí, eu fui olhar uma e a outra que eu sempre usava, né? Que eu sempre usava, e olhei a outra,
E realmente, ó, tinha diferença. Ó, se você olhar aqui, já dá para ver, eu acredito que você consiga ver que essa aqui, mesmo que seja 1 milímetro, gente, é diferente, tá? É diferente sim, ó. É diferente um para o outro. E aí, o que eu fiz? Fazia, e ele abria. Fazia, abria. Aí eu falei, não, tá errado alguma coisa. E aí eu fui medir para ver o que estava acontecendo. E realmente era porque o furo estava muito pequeno desse aqui, 1 milímetro de diferença, mas para mim já deu muita diferença, sabe? Então, cuidado na hora de você comprar a sua base de MDF, porque se você não tiver o furinho com o tamanho ali ideal, vai dar problema na sua peça, e aí você vai ter que, na verdade, driblar isso, né? Vai ter que tentar driblar, comer ponto, aumentar ponto para ficar melhor, enfim. Porque também tem umas que vêm com os furos bem grandões, tá? E aí, então eu descobri isso, e quando eu comecei a fazer, eu não sabia de uma coisa, ó. Vou mostrar aqui para vocês de algo. No comecinho eu não conhecia esse Acrylex, ó. Acrylex. É uma proteção UV e fungicida, que é um verniz fixador. Nada mais é do que proteger aí, né? Um verniz que protege a base da sua peça contra arranhões, umidade, que mais mesmo? Sujeira, enfim. Então, é legal você passar antes na sua base e deixar secar, tá? Passa dos dois lados. Ó, é um spray, vou mostrar aqui. Passe mais ou menos assim, ó, e vai passando. Ó, aqui. E vai passando dessa forma, tá? E do outro lado, a mesma coisa. Ou você coloca numa toalha, no chão, no jornal e passa, também dá certo, tá? Não vai passar demais também, senão escorre e daí fica feio. Então, isso aqui é bem legal. E aí, vamos começar aqui pelo fio e pelo ponto, né? Porque daí, como eu estava falando antes, eu achava que eu só ia pegar minha agulha 7, a minha agulha 8 e ia fazer o meu ponto. E ó, só que ó como dá ó, aqui nem entra a minha agulha 8. Então eu falo, meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso, né? Aí eu falei, tá bom, então vamos para a agulha menor. OK. Ia para a agulha menor. E aí, o que eu fazia? Pegava daqui e deixava um pedaço e trazia para o outro lado. Assim, ó. Passava pelo buraquinho ali, né? Pelo furo. E colocava, fazia um pontinho, né? O ponto baixo. E ia fazendo por todo o meu trabalho. Só que o que eu ia fazendo? Eu já ia virando essa correntinha não, esse ponto baixo, já ia virando para cima. Olha só. Viu só? Para cima. E aí, o que acontecia? Começava a aparecer, porque assim, eu sou muito detalhista, sabe? Então, assim, começava a aparecer muito, muito, muito aqui a partezinha do MDF. E isso me incomodava demais. Então, no começo eu fazia assim, porque eu não sei fazer, e bababá, e como é que eu faço e tal, e ia subindo. E depois, com o tempo, eu não sei se você já fez dessa forma, se quando começou fez assim também, porque aí não fica tão legal, mas acredito que tenha pessoas que também já que fazem assim, só que o jeito mais fácil e melhor e mais bonito para você fazer é o seguinte: você deixar essa parte, quando você está fazendo aqui os pontos, peraí, deixa eu virar aqui. Quando você está fazendo os pontos, ó, então, gente, ó, aqui
eu vou deixar ele reto. Eu não vou mais fazer assim, não vou mais subir. Eu deixo reto, para então eu começar a depois fazer a subida, certo? E aí também tem uma outra maneira de não ficar aparecendo esses esses buraquinhos aqui. Que, ó, eu achava tão feio, assim, sabe, uma peça tão bonita com aparecendo esses furinhos. E aí, o que eu fiz? Quebrando um pouco mais a cabeça e tal, ver aqui, ver ali, como é que faz. E eu comecei a fazer o ponto baixíssimo em toda a base de MDF primeiro, para depois fazer o ponto baixo e depois subir. E aí, gente, o que acontece? Depois que você faz, então, a pontos baixíssimos, você não vai ver mais esses furinhos aqui, ó, que aparecem. Opa. Ó, tá vendo? Ficam uns furinhos aqui. Essa é uma dica muito importante e valiosa que para mim no começo fez muita falta. Então, para vocês isso também é uma ótima ideia. Outra questão também. Por exemplo, quando eu tenho uma base com esse fio, com esse furinho que é mais estreito, no caso esse aqui tem 0,7, 1 milímetro de diferença faz total diferença na peça também. O que faz? Onde que você pode... o que você faz nesse caso, né? Daí, você pega um fio mais fino, quando tiver essa base, que os pontos são mais perto, assim, que tem 7 milímetros, ou quem sabe menos, e estão bem juntinhos, você pega e usa o teu fio fino, um fio assim um pouco mais fino, porque se você usar um fio um pouco mais grosso, não vai ficar legal, tá? Ele vai ficar horrível, você nem vai conseguir puxar, e isso vai dar uma dor no seu ombro, no seu braço, na sua mão ali. Então, cuidado, tá? Tem que cuidar muito as mãos, porque muita gente às vezes está fazendo de uma forma errada e acaba as mãos ficam um pouco doloridas depois, sabe? Tipo, fazendo tô falando da base de MDF, tá? Porque às vezes, se você fizer a base de MDF, um fio muito grosso, isso também não vai ser legal. E assim, outra coisa que você pode estar fazendo também é que aqui hoje eu não tô com a minha câmera voltada aqui para mim, que eu ainda tô ajeitando a internet ali do ateliê. Então, por isso eu não deu para trazer. Mas, ó, aí se ele tiver muito espaçado, você pode colocar 2 pontos num mesmo furinho, né? Num mesmo ponto de base, vamos dizer assim. Que daí ele vai se abrindo, então ele não vai fechar. Porque quando tem o furo muito espaçado, o que acontece? Ele vai fechar, porque não tem ponto suficiente. Então, o que você faz? Você pode fazer mais de um ponto dentro do mesmo furinho para que ele fique melhor, tá? Para que ele vá subindo retinho. Mas eu aconselho com esses pontos, com esses furos que eu falei aqui para vocês, porque aí é mais certeiro, tá? Por exemplo, se você tem um fio muito fino, daí, assim, quando você tem bem o que a Fabiana bem na hora perguntou, ó, tem que fazer aumento na base de MDF? Isso, tem que fazer daí aumento na base de MDF se tiver o furo for muito grande e muito espaçado, então isso você vai ter que ir vendo ali certinho quanto é melhor, sabe? Quantos são bons em cada ponto, às vezes você vai fazer 2 em um no outro, e você vai ter que ir vendo, tá? Ou se não, quando é muito, quando tem muito furo, o que você pode fazer? Você pode tirar o ponto, diminuir os pontos. Mas, Nath, como que faz a diminuição de pontos que eu não sei? Aí você vai fazer assim, deixa eu
Aqui, vou entrar no meu furinho, ó. Opa, aqui. Entrei no meu furinho, puxei. Só que o que eu faço? Eu dou uma altura, seguro aqui com o meu dedo, ó. E vou no outro furinho e laço mais uma vez. Ó, lacei mais uma vez. E aí que eu vou dar, eu puxei mais um fio para cá, né? E aí que eu vou dar a laçada para então. E aí, o que você tem que ter em mente com relação a isso, com relação também à base de MDF? Quando você for fazer uma encomenda, ó, Silvia pediu para fazer de novo. Faço sim, já vou fazer, Silvia. Quando você tem uma encomenda, o que você tem que ter em mente? Vai fazer uma peça de MDF, você tem que ter em mente que essa peça ela não pode ser molhada, tá? Então, assim, se você faz para venda, já fale para a pessoa, olha, tem a base de MDF, só que ela não pode ser molhada. Então, mas aí a pessoa fala, nossa, mas o que e aí, como que eu sei, como que eu vou lavar a minha peça? E aí você explica para sua cliente que o que ela pode estar fazendo é o seguinte, pegar uma buchinha, essas de banho, assim, pega uma baciazinha, uma Tupperware, qualquer coisa assim, e coloca ali um pouquinho de água, um pouquinho de sabonete neutro e um pouquinho de sal para não sair a cor da peça. E aí mexe, passa a esponjinha aonde está sujinho, tá? E aí isso vai ajudar bastante, porque na verdade só vai dar para ir limpando por fora, assim, sabe? Vai dando aquela limpadinha, mas a base em si, ela não pode ser molhada, tá bom? E um dos benefícios da base é o quê? Você gasta menos fio de malha, porque, por exemplo, essa aqui tem 25 centímetros, essa base, tá? E aí, como ela tem 25 centímetros, se eu fosse fazer com fio de malha, eu iria gastar bem mais tempo fazendo, né? Porque demora, você fica ali fazendo o crochê, enfim. Se você já tem a base de MDF, vai muito mais rápido. Por quê? Porque você já tem a base. E tende a subir mais reto quando você tem a base de MDF. Isso acontece, tá? Às vezes sai ainda mais reto e mais estruturado do que se você não sabe fazer nada com o fio de malha, assim, se não sabe fazer a base e tal, ele fica bem retinho, tá? E aí, ó, a Crislaine perguntou, mesmo se passar verniz, não deve molhar? Não, porque ele só vai ajudar ali contra um pouquinho de umidade, o que mais? Contra sujeira, arranhões. E ó, a Bárbara tá falando aqui, é verdade, tem aquelas bases de acrílico. Só que elas são bem mais caras, né? Eu não sei aí quanto que tá. Uma vez a gente fez, mas já faz muito tempo que a gente fez. Só que era muito cara. Então, assim, não compensava ainda. Às vezes agora esteja compensando mais. Mas na época não dava, tá? A Luana tá perguntando, eu fiz um cesto que ficou com uma cintura. Por que aconteceu isso? Porque com certeza você deve ter apertado os seus pontos. Quando você apertou os seus pontos, ele afunilou. E aí depois talvez você soltou um pouco o seu ponto. Ou porque o fio afinou e você não cortou, não fez emenda e continuou. Também pode acontecer isso, tá? E aí fica mesmo com. Eu gostei dessa, ficou com uma cintura. Acontece, tá? Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu amei, como sempre, é maravilhoso. Eu adoro esse momento aqui, esse bate-papo, saber que vocês estão aqui comigo. Fico muito feliz e espero que vocês tenham aprendido. Um beijo grande, fiquem com Deus.